Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar de função módulo. Para falarmos da função módulo, vamos começar por recordar o conceito de valor absoluto ou módulo do número real. Ora, como sabemos, o valor absoluto ou módulo do número real é a distância a que o ponto que representa esse número na reta real, e nós sabemos que, fixada uma reta real e uma unidade de comprimento, todo o número real pode ser representado na reta real por um ponto. O valor absoluto, então, dizia eu que o valor absoluto do número real será a distância do ponto que o representa na reta à origem da mesma. Assim, por exemplo, o valor absoluto de 1 será igual a 1. A distância de um módulo de menos 3,63 é igual a 3,63 porque esta distância, o comprimento do segmento de reta representado a vermelho, o segmento de reta OA, é igual a 3,63. Aquilo que nós observamos então é que a cada ponto nós podemos fazer corresponder a sua distância à origem. Dito de outra forma, nós podemos fazer corresponder a cada número real a distância do ponto que o representa à origem da reta real. Isto define-nos porque cada número real então vai ter um valor absoluto. Isto permite-nos definir uma função que nós vamos designar por função módulo. Para obtermos o gráfico da função módulo, podemos pensar no seguinte. Bom, nós vamos ter que, a cada valor de x, nós vamos ter que fazer corresponder o comprimento do segmento de reta OA. Vamos então para menos 2,42, que neste momento é a abscissa do ponto A, por isso eu vou escrever aqui x de A, e f, que é o comprimento do segmento de reta OA. Ao fazermos isto, nós vamos obter, então, ali assim, um dos pontos do gráfico da função módulo. Podemos observar aqui que, à medida que o x cresce, a função, o valor do módulo decresce. Quando ele é negativo, quando ele é positivo, passa-se o contrário. Ou seja, à medida que o valor de x cresce, o valor do módulo cresce também. Portanto, nós podemos dizer que a função módulo vai ser decrescente de menos infinito até zero, okay? O intervalo menos infinito a zero, e crescente de zero a mais infinito. Também podemos observar que a imagem de zero é zero, okay? E como todos os números reais têm valor absoluto positivo ou igual a zero, o menor valor da função módulo, ou seja, o mínimo absoluto da função módulo, será zero. Vamos obter aqui o gráfico da função módulo para conhecermos a sua cara. Então vamos escrever que é g de x igual a ABS absoluto de x. E obtemos então o gráfico da função módulo e podemos observar aqui que à medida que alteramos o valor de x, o ponto vai percorrendo o gráfico da função. Okay? Bom, vamos então agora passar às propriedades ou a estudar mais especificamente a função módulo. Vamos reparar em primeiro lugar que o gráfico da função módulo é constituído por duas semirretas, sendo esta aqui, para x menor que zero, a bissetriz do segundo quadrante. Reparem que o x e o y são simétricos. O valor de y é igual ao simétrico do valor de x. A imagem de menos 1 é igual a 1. E para x maior que zero, o y vai ser igual a x. Aqui temos a bissetriz do primeiro quadrante. Vejamos então como definir analiticamente a função módulo e definir e estudar também as suas
propriedades. Vamos voltar então à apresentação e avancemos então para a seguinte situação. Como nós observamos, se o x for maior ou igual que 0, o módulo de x é o próprio número. Portanto, dizemos que o valor absoluto de x, ou o módulo de x, é igual a x se o x for maior ou igual que 0. Se o x for menor que 0, o módulo de x vai ser igual ao seu simétrico. Isto significa que, por exemplo, o valor absoluto de menos 2 é o simétrico de menos 2 e o valor absoluto de menos 3, o simétrico de menos 3. Portanto, o simétrico de menos 2 nós representamos por menos 2 e, portanto, o simétrico de x vai ser menos x. Podemos então representar a função módulo com recurso à função definida por ramos. Dizemos então que o módulo x é o seu simétrico se o x for menor que 0 e é ele próprio se o x for maior ou igual que 0. Passando às propriedades da função módulo. Bom, antes de mais, sabemos que todo o número real admite um valor absoluto. Portanto, o domínio da função módulo será R. Por outro lado, sabemos que qualquer número real tem valor absoluto positivo ou igual a 0 e, mais do que isso, sabemos que qualquer número real positivo, se nós escolhemos, por exemplo, este aqui, vai ser valor absoluto de um número. Ok? Vai ser o valor absoluto de x, ok? Quando o x é positivo, ou pode ser também o valor absoluto de menos x, ok? Portanto, em qualquer dos casos, qualquer que seja o valor que eu atribua a y, vai existir um valor para x, valor positivo para y, obviamente. Portanto, o contradomínio da função será de 0 a mais infinito e também é verdade que esta função é sempre não negativo. Portanto, temos também feito o estudo do sinal da função módulo. Por outro lado, sabemos também que o valor absoluto só é igual a 0 quando o x é igual a 0. Portanto, 0 é o único zero da função módulo e que qualquer número real tem valor absoluto igual ao do seu simétrico. Isto significa então que a função módulo é par. Falando de monotonia, podemos observar que de menos infinito, aliás, como já ouvimos, no intervalo menos infinito a 0, a função decresce. Ok? E vou recordar aqui, quando nós falamos de intervalos de monotonia, estamos a falar de intervalos do domínio da função e, portanto, vai ser de menos infinito a 0, a função decresce. Okay? O valor de y diminui. De 0 a mais infinito, quando o x varia de 0 a mais infinito, o valor de y vai aumentar. Portanto, a função vai ser crescente de 0 a mais infinito. E tem um mínimo absoluto para x igual a 0. Ok? Bom, tal como podemos observar, o gráfico da função módulo tem a forma de um V, porque é a união da bissetriz do segundo quadrante com a bissetriz do primeiro quadrante que se unem na origem do referencial. A origem, neste caso, nós dizemos que aqui é o vértice do V. Portanto, o vértice, neste caso, será o ponto de coordenadas 0, 0. Passemos agora a uma outra situação. Vamos ver como é que nós podemos representar uma função que inicialmente surge com o símbolo de valor absoluto, sem usarmos esse símbolo. Tal como fizemos há pouco. Aquilo que vamos fazer é definir a função f, neste caso, definida por módulo de x menos 3, defini-la por ramos. Ora, sabemos que x menos 3 é positivo se o x for maior ou igual que 0, ok? É maior ou igual que 0, se e só se o x for maior ou igual que 3. E, portanto, o valor absoluto de x menos 3 será igual a x menos 3 se o x for maior ou igual que 3. Por outro lado, o x menos 3 será menor que 0 se o x for menor que 3, ou seja,
quando estamos no conjunto contrário ao definido por aquela condição. Assim sendo, nós vamos ter que o valor absoluto de x menos 3 será x menos 3 se o x for maior ou igual que 3 e menos x menos 3 se x for menor que 3. Ou seja, x menos 3 se x maior ou igual que 3 e menos x mais 3 se o x for menor que 3. Bom, agora rapidamente vocês conseguem fazer o desdobramento, ou seja, desembaraçarmos do símbolo de valor absoluto para a função definida por módulo de x mais 2. Neste caso, sabemos que x mais 2 é maior ou igual que 0 se o x for maior ou igual que menos 2 e, portanto, aquela função pode ser definida por x mais 2 se o x for maior ou igual que menos 2 e menos x menos 2 se o x for menor que menos 2. Vamos agora a uma situação um pouco mais complexa, dado que vai envolver num exercício transformações geométricas da função módulo. Bom, o exercício proposto diz que na figura, cá em baixo, está representada uma função f definida analiticamente por f de x igual a x menos b, em que a e b são números reais, tal como a figura sugere, e tal como a figura sugere, 0 é o máximo de f, para x igual a 3, e f de 0 é igual a menos 6. Bom, a primeira coisa que nós podemos observar é que esta função que está aqui, o gráfico desta função, pode ser obtido do gráfico da função módulo por duas transformações, a composição de duas transformações, ou três eventualmente. Vejamos. Primeiro, aqui o x menos b indica-nos que vamos ter uma transformação, uma translação de vetor de coordenadas b0. Ok? Ora, como nós sabemos que a função módulo tem vértice na origem, aqui assim esta vai ter vértice no ponto de coordenadas 3, 0, por isso o vetor de translação vai levar o vértice daqui para aqui, e, portanto, o vetor associado é o vetor 3, 0. Logo, b vai ser igual a 3. Assim, a função vai ser definida por a módulo de x menos 3. Para determinarmos o valor de a, vamos usar a condição que ainda não foi usada neste momento, que é o facto de sabermos que o f de 0 é igual a menos 6. f de 0 igual a menos 6 significa que, se substituirmos o valor de x por 0, a vezes 0 menos 3 tem que ser igual a menos 6. Cá está. Bom, como 0 menos 3 é igual a menos 3, vamos obter a vezes o valor absoluto de menos 3, por sua vez vai ser equivalente a 3a igual a menos 6, ou seja, a igual a menos 6 terços, por sua vez vai ser equivalente a igual a menos 2. Portanto, temos então a função definida por menos 2 módulo de x menos 3, e pelo que nós observamos aqui que o valor de a é igual a menos 2 e o valor de b igual a 3. Passando ao 24.2. Pede-nos para calcularmos o contradomínio da função h, definida por h de x igual a menos f de x mais 1 menos 3. Aqui nós observamos que vamos ter uma reflexão de eixo ao x e vamos ter também uma translação. Okay? Vamos começar então pela reflexão. Ao fazermos a reflexão, o v vai passar a estar voltado para cima. Portanto, vamos ter aqui o v, certo? Depois, como estamos no ponto, passamos a ter um valor mínimo, que é 0, para x igual a 3. De seguida, vamos compor esta transformação com a translação associada ao vetor de coordenadas menos 1, menos 3. Então, se somarmos ao ponto de coordenadas 3, 0, o vetor de coordenadas menos 1, menos 3, vamos obter um ponto de coordenadas 2, menos 3.
E, portanto, o gráfico da função ficará aqui, ok? Pelo que o mínimo da função será menos 3. Então, o contradomínio, posto isto, o contradomínio da função será o intervalo menos 3 a mais infinito. Bom, sobre a função módulo, era isto que tinha para conversar convosco hoje. Tenham o resto de um bom dia e até à próxima aula.